Prontinho, pode iniciar. Boa noite a todos vocês, é um prazer estar de volta aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Natália, eu sou advogada, eu sou especialista em direito imobiliário, e para mim é sempre um prazer estar com vocês aqui, podendo passar um pouco do conhecimento que eu tenho e agregar a esse material maravilhoso, né, que foi disponibilizado pela Politécnica para vocês. Vai ser um prazer, espero que seja uma aula muito produtiva. Vocês, tendo algum tipo de questionamento, querer agregar alguma coisa, pode perguntar, pode se manifestar. Para mim é sempre um prazer ter esse bate-papo e essa troca com todos vocês. Nós vamos começar a nossa primeira aula sobre mercado imobiliário e corretagem. Vamos falar um pouco sobre o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele nunca é uma coisa só, ele é um conjunto de fatores. Assim como o direito imobiliário, ele não é sozinho, ele precisa de todos os outros conhecimentos da área do direito, o mercado imobiliário também. Ele depende de como é que a economia afeta diretamente a compra e venda, a locação, o valor, a percepção de valor do imóvel. Então, assim, é um ambiente de negócios, né? Até coloquei uma definição aqui. É um ambiente de negócios que abrange os bens, sendo eles... Você está me escutando, Larissa? Melhorou? Eu posso falar um pouco mais alto. Você está me escutando agora? Melhorou? Se não melhorar, você me avisa. Ok, então acho que talvez eu esteja falando um pouco baixo. Então, o mercado imobiliário é um ambiente de negócios, né, que abrange os bens, sendo eles casa, apartamento, prédios, salas, lojas, terrenos, sítios, fazendas, etc. Não é somente uma casa que todo mundo pensa assim, mercado imobiliário. Pode casa, mas é muito mais do que isso. A gente vai estudar nas próximas aulas, que é inclusive investimento. Então, você pode investir em imóveis ou construções. Não necessariamente você precisa construir uma casa. Você pode investir dinheiro na bolsa de valores com de aquecer o mercado imobiliário. Então, é um ramo muito abrangente, que envolve muito dinheiro. Nós estamos falando de valores altos, porque uma casa, um apartamento, uma chácara, um terreno, uma sala de locação nunca é barato, né? Os agentes que compõem esse maravilhoso mercado imobiliário, nós temos os proprietários, os corretores imobiliários, os consultores, os incorporadores, as imobiliárias, os bancos, as financeiras, temos os advogados, os engenheiros. Eu não coloquei aqui, mas você precisa do engenheiro. Se você for regularizar um imóvel, por exemplo, urbano, se você for regularizar um imóvel urbano, você vai precisar do engenheiro para fazer o memorial descritivo desse imóvel. E se você estiver vendendo, você, corretor, quiser vender uma chácara e ela não estiver regularizada, você vai ter que pagar uma topografia. Muitas vezes você vai ter que pedir a ajuda de um engenheiro ambiental para ver se as regras ambientais foram respeitadas naquela área rural. Então, você vai precisar do advogado. Várias áreas precisam
estar conversando e acontecendo ao mesmo tempo para que o mercado imobiliário esteja funcionando perfeitamente. Tem espaço para várias áreas do conhecimento. Nós temos um mercado imobiliário que está, regra geral, sempre em expansão. Eu trouxe um gráfico para a gente conversar sobre ele. A gente vai ver que o mercado imobiliário passa por períodos de recessão, só que é um mercado muito seguro. Alguns economistas, eu gosto, apesar de não ser minha área de especialidade, eu gosto de escutar pessoas que entendem sobre investimentos, sobre economia, e alguns economistas se arriscam a dizer que o mercado imobiliário é mais seguro do que investimentos bancários. Você comprar ações na bolsa de valores, às vezes é muito mais arriscado do que você investir em um imóvel. Porque apesar do imóvel, ele sente as crises econômicas, mas ele tem uma previsibilidade e uma segurança muito maior do que uma ação. Então, ainda o mercado imobiliário ainda é a preferência de grandes investidores. Eu trouxe aqui uma perspectiva de como serão os próximos anos e como tem sido esse ano em relação ao mercado imobiliário financeiro. O mercado imobiliário financeiro registrou uma alta de 15,7% das vendas de imóveis residenciais no primeiro trimestre de 2025, em 102.485 unidades comercializadas em 221 cidades, de acordo com os dados da Câmara Brasileira de Indústria da Construção. Nesse mesmo período, foram lançadas 84.924 unidades, um aumento de 15,1% em relação ao ano anterior. E no ano anterior, a gente vemos um aumento em relação ao ano de 2023. Ou seja, o mercado imobiliário ele vem em uma crescente e se mantém essa crescente. Apesar de todos os rumores de crise financeira, o mercado imobiliário ainda se mantém estável e numa crescente não tão acelerada, mas ela é contínua. Essa crescente, ela é contínua. Você pode ver que teve um aumento de 15%. Isso é um valor considerável. A principal razão, né, desse desempenho positivo no trimestre foi o programa Minha Casa Minha Vida, responsável por 53% dos lançamentos e 47% das vendas no período. A atuação conjunta com os estados e municípios, com os subsídios adicionais que o programa Minha Casa Minha Vida oferece. Existem faixas diferentes desses subsídios, de acordo com a sua renda, e condições de créditos mais acessíveis que contribuem diretamente para esse resultado positivo. Então, assim, o governo, em parceria com os bancos, né, o programa da Caixa, Minha Casa Minha Vida, então, esses subsídios, eles são maravilhosos, principalmente quando você está na primeira faixa, na faixa 1, né? Você ganha uma média salarial da maioria da população, que você consegue, principalmente assim, é uma ótima oportunidade, por exemplo, se você é solteiro, se você quer comprar um imóvel e você é solteiro, ou você é mãe solo, ou então, se o casal tem uma renda, por exemplo, assim, às vezes é um salário mínimo, 2, 3, até 5 salários mínimos no máximo, uma casa, juntando as duas pessoas, os companheiros que vivem nela, que compõem essa família. Então, você consegue descontos e subsídios consideráveis,
o que é um atrativo para quem sonha em ter uma casa, porque se não fossem esses subsídios, dificilmente a pessoa ia ter condições de comprar e principalmente honrar com esses pagamentos, porque financiamentos são longos, são períodos muito longos, e se a parcela é muito alta, você gera uma insegurança, assim, será que eu vou dar conta de pagar ou não? Então, esses subsídios, esses programas, como Minha Casa Minha Vida, foi excelente para aquecer o mercado imobiliário, tem sido uma solução maravilhosa para, por exemplo, quem não tem tanta condição financeira, realizar o tão sonhado a sonhar da casa, né? Adquirir esse imóvel que para muitos é o sonho de uma vida. Você ter a sua casa própria. E eu trouxe aqui um dado que eu peguei de um site que eles analisam, eles fizeram entrevistas com 51 das maiores empresas do ramo imobiliário do Brasil, e essas empresas geram bilhões, milhões, a gente está falando de empresas muito bem-sucedidas. Eles pegaram essas 51 dessas empresas e fizeram pesquisa de qual é a percepção desses empresários de grande sucesso do mercado futuro, de 2025 até os próximos anos. Porque o que acontece? Existe o chamado ciclo, um ciclo de 18 anos. Nesse ciclo de 18 anos, existe a fase da... A gente vai ver mais à frente, eu vou deixar para falar na próxima, porque senão eu vou pular os dados, que é melhor a gente ver e a gente conversa sobre isso. Mas é basicamente assim, existe um ciclo de 18 anos, e nesse ciclo de 18 anos, você tem a fase da recessão, da hiperoferta, da recuperação e da hiperoferta, ou seja, temos maior demanda, temos construção para poucos compradores, nessa hiperoferta, ou seja, tem uma desvalorização natural desses imóveis, mas a procura ela aumenta e depois você tem um período de recuperação. Nós estamos no período de, os especialistas dizem que nós estamos no período de recuperação. O que seria essa recuperação? A gente passou pela hiperoferta, que não é interessante, porque se tem muita oferta e pouco procura, você é obrigado a baixar o seu preço, isso não é interessante, mas você vai vender, você abaixa seu preço para vender para não encalhar, né, com esses imóveis, essas construções, e depois desse período você entra no período de recuperação. O que seria essa recuperação? É onde você tem uma ascensão equilibrada, que a gente acabou de ver que foi 15%. É ok, é uma coisa assim, nossa, uau, a gente não está falando de 50%, mas já é um aumento considerável, é legal, e esse aumento ele já vem se estabilizando desde 2023. Desde 2023, a gente vem numa crescente, regular, nada fora da curva, mas sempre vem crescendo. E a projeção é que o auge, a gente entre no auge novamente a partir de 2028 até 2034, teremos o auge do mercado financeiro imobiliário, onde nós teremos uma supervalorização e vai ser muito bom para quem estiver trabalhando nessa área. Teremos a equiparação de oferta e demanda, então vai ser muito interessante. Isso é rentável para todo mundo, para quem compra, para quem vende, para quem constrói. Então, a perspectiva do mercado financeiro ela é excelente para os próximos anos e para próximos
década serão anos de crescente. Aqui, para 2025, de acordo com essa pesquisa das maiores empresas, nós teremos um investimento muito alto nas incorporações, que atualmente já vem há alguns anos que as incorporações estão sendo bem pedidas no mercado, né? Você consegue oferecer um preço melhor, porque você vende muitas unidades, então você consegue negociar preço bastante lucro. Então, a incorporação, para esse ano, nós temos uma perspectiva de consumir todos os investimentos imobiliários no ano, uma fatia de 27% dos investimentos imobiliários estarão voltados para a incorporação. Em segundo lugar, sempre tem, né, as construtoras, que continuam forte, sempre no top 3 há alguns anos. Temos também o loteamento e desenvolvimento urbano, que tem aí a sua parcela de uma fatia considerável, né? Nós estamos falando de 14% de todos os investimentos. Depois a gente vai ter a consultoria, pesquisa, prestação de serviços voltados para a construção, incorporação, o loteamento. Aí você vê que quem presta o serviço e a intermediação imobiliária, que a gente vem no top 4 aqui, os dois primeiros precisam dos dois, no caso, os top 5, né? Falei top 4, não, top 5. Precisa dos dois, precisa da consultoria, da pesquisa, da prestação de serviço, é onde entra o consultor, entra o advogado, o engenheiro, entra a imobiliária, as intermediações imobiliárias. O que é intermediação imobiliária? A gente está falando de venda de construções, né, da incorporação, mas aí também a gente está falando de locações, estamos falando da confecção, administração, no caso dos aluguéis, né, imobiliária presta esse serviço de administração. Então, é um mercado que já vem há alguns anos com essa expansão e gerando oportunidades para outras áreas que não necessariamente têm a ver com os imóveis. Que a gente entra, o que eu acabei de falar, né? O advogado, o arquiteto, o corretor imobiliário. Então, teremos anos onde oferta não vai faltar. Existem cidades que têm, principalmente cidades onde tem um apelo de turismo maior, as construções e as incorporações, elas estão voltadas principalmente para esses locais. A gente vai ver que algumas cidades, como o Balneário Camboriú, está no top 2 de cidades com altos investimentos para 2025, principalmente no ramo de incorporações e construções, estão se investindo em hotéis também, tá? Os hotéis seriam para locações de temporadas, tem uma alta muito grande, e em cidades turísticas, no Nordeste, em cidades turísticas, nós também temos uma alta, temos uma previsão ainda maior para esse ano, de incorporações e construções. Vocês podem, a título de curiosidade, depois pesquisar que essas cidades têm a previsão de investimentos muito altas para os próximos anos, não só para agora, mas para os próximos anos. Elas ainda terão vários investimentos
porque ele vai desaguar naquilo que a gente acabou de falar, que é uma preparação para a alta temporada, né? Do ciclo dos 18 anos, nós teremos o ponto da recuperação do ápice do retorno financeiro para a perspectiva que a partir de 2028 até 2034 teremos o ápice de novo do ciclo imobiliário. Então, essas grandes empresas já estão se preparando para isso. Aqui eu trouxe uma perspectiva, um gráfico, para a gente comparar o auge do mercado imobiliário. Aqui a gente está falando de 2010. De 2010, nós tivemos uma alta significativa. Aqui o auge é assim, oferta e demanda equilibrada. Tem uma alta oferta, mas eu também tenho alta demanda, ou seja, isso me permite negociar, subir o preço, valorização do serviço, e no mercado financeiro fatura isso. Aí depois, a partir de 2015, nós vivemos um período de recessão da hiperoferta, que eu acabei de falar, hiperoferta. Nós temos muito e pouca demanda. Ou seja, não é tão interessante financeiramente, mas percebe-se que a gente manteve uma curva em ascensão até 2019, onde a gente viveu um período muito difícil, né? Com a pandemia e aquilo tudo que a gente já sabe, ou seja, a gente teve uma queda natural das vendas, do faturamento. Isso incluiu, né, a hiperoferta, tivemos construções e não tivemos pessoas para comprar, justamente pela insegurança financeira que se viveu, não sabíamos o dia de amanhã, então isso gerou uma insegurança para a maioria das pessoas. Entretanto, quem tinha dinheiro, foi uma ótima oportunidade de investir nesse período, porque era uma fase, né? E agora, quem investiu está colhendo resultados, porque o mercado voltou a se estabilizar. A gente percebe que, se você olhar, parece assim que, nossa, mas olha a diferença. Tivemos um decréscimo, mas só que se lembre que aqui, nessa hiperoferta, a gente não está falando de ganho financeiro, porque tem mais oferta do que procura. Aqui, a gente vem agora de recuperação. É o que é essa recuperação? Estamos conseguindo achar compradores para os imóveis que foram construídos aqui nesse ponto de hiperoferta e recessão. Então, a gente vem na recuperação. E projeção para os próximos anos é que a diferença daqui caia. Aqui você pode perceber que essa diferença aqui, ela vem caindo exponencialmente. Ou seja, nos próximos anos teremos esse ciclo novamente, que é o chamado auge. O auge aconteceu de 2010 a 2014, ou seja, temos demanda e oferta correspondente e todo mundo. Ótimo para quem tem interesse, vocês agora estão se especializando, né? E tem interesse em trabalhar na área, ou investir em imóveis. O momento é esse, porque a projeção para os próximos anos é de uma retomada para que a gente atinja o chamado auge novamente desse ciclo.
Aqui eu trouxe alguns dados, né, das vendas de imóveis. A venda de imóveis, o resultado mostra que de 2019 a 2024, o retorno médio na venda de imóveis na planta, nas cidades mais promissoras, que eram as cidades mais promissoras, as cidades em que o turismo existem aquela valorização diária, vamos falar assim, de casas de alto padrão, Balneário Camboriú, por exemplo, é considerada uma área de alto padrão, de um custo de vida bem elevado, então, assim, ela está no top desses investimentos de imóveis na planta, variou entre 22% a 17% ao ano, superando de longe as alternativas com ações e renda fixa. Eu trouxe aqui o comparativo, mas nós vamos ver aqui. E que o aluguel de imóveis entre 2019 e 2024, o retorno médio anual nas cidades mais promissoras, considerando a valorização dos imóveis e o investimento acumulado com aluguel, variou de 9% a 16% ao ano, superando todos os principais indicadores econômicos analisados, que apresentam uma variação de 5% a 8% ao ano. As cidades que lideraram esse ranking, tanto de venda de imóveis quanto de aluguel de imóveis, são com rentabilidade de 16,6%, 15,1% e 14,6% ao ano, foram São José, em Santa Catarina, Goiânia, São José dos Campos, é o top 3 do ranking de rentabilidade. Ou seja, Santa Catarina, Goiânia e São Paulo tiveram uma alta valorização desses imóveis, tanto em vendas como em aluguéis desses imóveis. Eu trouxe aqui um quadro comparativo para vocês, que eu até deixei o site aqui para depois, se vocês quiserem ler a matéria de onde eu tirei esses dados, tá aqui o top 10 de investir em imóveis na planta. Como eu tinha falado para vocês, Itapema, Santa Catarina, Vila Velha, São José, Itajaí, Ibraim, Camboriú, Santa Catarina, Goiânia, Goiás, São José dos Campos, Curitiba e Vitória, Espírito Santo. Só nessas regiões, os imóveis, tá? Imóveis na planta, a compra e venda desses imóveis na planta, a rentabilidade foi maior do que a renda fixa. O IPCC, que da inflação, no caso, ela foi maior do que a inflação, do que a poupança, do que o IPCA, que é o índice dólar, que teve um aumento de 5,6% ao ano. Todos esses investimentos, é isso que eu falei no começo da aula, que investir em imóveis não é tão ruim quanto parece. Às vezes a gente vai ver isso numa outra aula, mais voltada para as finanças, mas você vai ver que não é um mau negócio investir em imóveis. O mercado financeiro, ele tem perspectiva de crescimento, que eu já venho falando desde o começo da aula, e que está a prova disso. Você teve um superávit de 22% ao ano, enquanto a renda fixa te deu um retorno de 8,3%. Já nos imóveis de locação, você vai ver que o retorno foi de 16,6%. Aqui a gente pode ver a presença, né, do Airbnb,
das locações por temporada, que acontece muito, né? Já é uma prática muito comum, eu, inclusive, utilizo esse serviço. Então, hoje você consegue locar o imóvel muito mais em conta se for direto com o proprietário. E o proprietário usa as plataformas, né, mais conhecidas do nosso Brasil para anunciar os seus imóveis e tem sido uma prática muito utilizada hoje em dia. Hoje em dia, não é mais a única opção. Então, isso se torna muito interessante, principalmente em cidades que têm um apelo turístico, você consegue faturar bastante. Aqui a gente tem um ranking, né? De novo, comparando com a renda fixa, o INCC, a poupança, o IPCA, a Ibovespa, nós temos eu aqui também trouxe da rentabilidade dos investimentos imobiliários. Os investimentos imobiliários de imóveis na planta tiveram uma rentabilidade de 22,1%, ou seja, mais de 1,36 milhões de reais. E o rendimento de aluguel, né, que é o short stay, que eu acabei de falar, que hoje em dia está muito disseminado pela praticidade que você consegue fazer isso, e a economia, que é, em regra geral, é mais barato você locar direto com o proprietário do que você se hospedar num hotel. Nós tivemos um patamar de um lucro de 17%. Isso significa 1,10 milhões de reais, muito mais do que a própria renda fixa, INCC, a poupança, IPCA, o próprio dólar e o Ibovespa. Agora nós vamos seguir em frente, que eu quero começar, né, a falar um pouco sobre a função do técnico de transações imobiliárias. As competências necessárias para atuar no mercado imobiliário, entre elas a competência técnica. Se você for corretor imobiliário, você tem que ter o curso, né, de transações imobiliárias para você fazer algumas a interdisciplina, né? Para você fazer alguns atos no cartório, você precisa do advogado, obrigatoriamente. Para você regularizar, você vai precisar do engenheiro, mas para vender um imóvel, você precisa ser técnico em transações imobiliárias. O advogado não pode vender um imóvel, o engenheiro não pode vender um imóvel. Isso é competência do corretor imobiliário, um técnico em transações imobiliárias. O técnico em transações imobiliárias pode prestar consultoria para investidores, por exemplo, pode prestar consultoria para regularização de imóveis, e também, né, você precisa da competência técnica, fazer o curso, que é o que vocês estão fazendo, a competência gerencial, a competência social, você tem que ter uma habilidade social considerável, né, porque você precisa vender, você precisa ser um ótimo vendedor. A competência gerencial, se você tiver interesse, por exemplo, em vender, tiver uma imobiliária, ou então gerenciar locação de imóveis, você vai ter que ter uma competência gerencial para se certificar de que os imóveis que você toma conta para receber um aluguel em dia, inventar, mande a carta de cobrança, fazer tudo que uma imobiliária tem como obrigação quando você gerencia o imóvel de outra pessoa.
entre outras habilidades, né, que são necessárias. Aqui, eu trouxe também para a gente falar um pouco sobre a regulamentação do mercado imobiliário, né? Como é que surgiu essa regulamentação do mercado imobiliário? No começo, a gente tinha somente, no início de tudo, nós tínhamos a igreja, que ela dava cartas, né, para você usar o imóvel que pertencia a ela, a área que pertencia a ela. Você tinha, a igreja te dava uma carta que você seria o possuidor dela, que não tinha como controlar e nem zelar de toda a propriedade, né? A gente está falando de milhares e milhares de quilômetros de terra. A igreja, em uma época da história, ela tinha abaixo do rei, era a igreja que comandava. Então, a igreja era dona de tudo e como ela conseguia controlar tudo de uma forma muito inteligente, ela concedeu cartas, né? Cartas de posse, cada um seria responsável por cuidar de uma determinada terra, desde que pagasse os impostos devido à tributação devida à igreja, e você poderia usufruir daquele pedaço de terra, né? E aí, a regulamentação, né, dos cartórios, através da lei, dos imóveis, né? Hoje, para você registrar um imóvel, existe a competência territorial, cada cartório de registro de imóveis tem uma competência territorial, então, por isso que nós temos vários cartórios. E aqui chegamos com a evolução das leis até a lei de incorporações imobiliárias. Nós temos, na lei de incorporações imobiliárias, algumas regras para você, eu até coloquei aqui, né, um processo legal que consiste na preparação e viabilização desse empreendimento legal, econômica, ambiental. A gente precisa de um projeto imobiliário residencial ou comercial também, para a posterior venda parcial ou total desse bem. Essa lei, a Lei 4.591, de 64, é chamada Lei das Incorporações Imobiliárias, ela exige várias etapas para você conseguir registrar essa incorporação imobiliária lá no cartório de registro de imóveis. Para você começar uma incorporação imobiliária, você precisa primeiro estar no material de vocês. Eu vou só ver aqui qual página está. Está na página 10. Na página 10 vai falar sobre isso. Sobre quais são os documentos necessários para você regularizar uma incorporação imobiliária. E a incorporação imobiliária, quem faz a incorporação imobiliária não necessariamente é o proprietário do imóvel, tá? Do imóvel não. O proprietário do terreno que vai ser construída essa incorporação, esse loteamento. O que vai ser? O que é necessário? A gente precisa do proprietário, né, assinar a venda desse lote, vai precisar da incorporadora, e não necessariamente a incorporadora que tem que assumir a função, tá? A incorporadora pode contratar uma consultora que vai ser responsável por entregar esse empreendimento para a incorporadora e repassar para os contratantes. Então, a gente pode ter três figuras nessa incorporação imobiliária. A gente tem o proprietário, nós temos
a incorporadora, né, o proprietário do terreno, nós temos a incorporadora e também nós temos pode ser que a incorporadora também seja responsável pela construção, mas não necessariamente. Dito isso, se você chegar e começar a construir para a incorporadora sair do papel e apresentar o projeto dela para possíveis compradores, o que é necessário? Precisa registrar esse empreendimento, essa incorporação no cartório de registro de imóveis. Você não consegue fazer isso sem uma autorização do cartório de registro de imóveis. E para essa autorização acontecer, você precisa de diversos documentos, apresentar diversos documentos. Você precisa de apresentar o projeto, você precisa da licença da prefeitura, porque a prefeitura tem que verificar se você está respeitando as leis municipais, a lei urbanística, né, da cidade, as leis ambientais, se estão sendo respeitadas, e todo um passo a passo de como é que vai ser essa construção vai ser feita, quais são as etapas, o título de propriedade, precisa das certidões negativas. As certidões negativas, elas têm que ser vinculáveis. É de 20 anos atrás, não pode ser uma certidão negativa, porque quando a gente vai comprar, regra em geral, eu não aconselho isso a vocês, corretores imobiliários de sucesso, quando vocês forem pegar o histórico do imóvel, a escritura pública, peguem de pelo menos, peçam a descrição completa do imóvel, não pega só aquela certidão que fala assim, fulano de tal o proprietário. Não se limite a isso. Pegue sempre uma descrição do histórico desse imóvel de pelo menos 5 anos atrás, ok? Mas, para uma incorporação imobiliária, 5 anos atrás não são suficientes, você tem que pegar uma certidão negativa vinculária de 20 anos atrás, histórico desse terreno há 20 anos atrás. Justamente para ver se não tem nenhum impedimento, não tem nenhuma fraude. Então, tudo é muito bem verificado. E se você apresenta todos esses documentos, o projeto de construção, o memorial descritivo, a avaliação do custo global, por que a avaliação do custo global é importante de ser apresentado? Porque quando você vai apresentar essa avaliação, você tem a opção de colocar o patrimônio de afetação. O que é esse patrimônio de afetação? O patrimônio de afetação é uma garantia, você tem bens da empresa, da incorporadora, no caso, que vai garantir, vai falar assim, na hora que você for registrar a incorporação imobiliária, o cara do cartório vai olhar a documentação, se está ok, e você pode fazer uma garantia fiduciária, não é uma garantia fiduciária, mas assim, é uma garantia de, chama patrimônio de afetação. Você pode inserir nessa incorporação imobiliária o patrimônio de afetação. Se você inclui patrimônio de afetação, isso vai impactar diretamente na tributação, além de dar maior segurança jurídica para possíveis compradores. O que o patrimônio de afetação me garante? Quando ele está lá, a incorporadora, esse patrimônio de afetação, quer dizer que, quando ela apresenta esse custo global, ela vai dar em garantia bens remunerados suficiente para tentar a construção. O que isso quer dizer? Você inicialmente já comprou um imóvel, qualquer coisa em garantia. Se você, qualquer coisa que você vai fazer e pede alguma coisa em garantia, a coisa que você vai dar em garantia tem que ser pelo menos um valor do contrato.
Porque a pessoa não sabe disso. Se você não pagar ela, ela vai pegar algum bem que vai cobrir a está pedindo. Isso é patrimônio de afetação e uma incorporação imobiliária, por exemplo. É isso que deixa essa incorporação imobiliária ainda mais valiosa, principalmente quando você vai ofertar para o seu cliente. Você vai falar assim, não, mas essa, eu vou falar assim, não, mas construção na planta, né? Imóvel na planta, não sei se vai ser construído ou não, você vai mostrar para ele que aquele empreendimento, aquela incorporação imobiliária tem patrimônio de afetação, ou seja, foi dado outros patrimônios ou numerário no valor dessa construção. Não tem como esses construtores, então, pegarem o dinheiro desses possíveis compradores e abandonar o negócio dele. Porque se eles fizerem isso, vai ser pego aquilo que foi dado em garantia para terminar essa venda. Tanto é que o patrimônio de afetação ele é levado em consideração, inclusive quando a gente está falando de distrato. Porque o distrato, a lei fala, a lei 13.000, de 2018, 13.785, salvo engano, mas ela é de distrato. Eu acho que 85. Mas ela é de 2018. É 13.000, alguma coisa de 2018. Me fugiu da memória agora a lei, o número da lei certinho. Mas que ela foi tratar dos distratos imobiliários para imóveis na planta, ela vai falar que a incorporadora ela tem a garantia do patrimônio de afetação, esse distrato, a lei fala assim que qualquer outro tipo de distrato, a multa contratual, inclusive fica aí a dica para quando vocês forem elaborar contratos, tá? Se atentem à multa para não esse contrato não ser considerado inválido, é de 10 a 25%, ok? Passou de 25%, essa multa ela é ilegal e é passível de reforma e ela vai ser reformada no judiciário. Então, mas essa limitação que é de 25%, regra geral, se você tem uma incorporação com patrimônio de afetação, a lei garante a você que essa multa contratual pode ser até de 50% do valor já pago. Ou seja, a gente sai de um limite de 25% de multa contratual permitida para 50% de multa contratual permitida. Ou seja, para as incorporadoras, principalmente aquelas que já têm, né, estrutura, já têm um tempo de mercado, elas têm patrimônio para oferecer como garantia. No começo, para pequenas incorporadoras, isso é um pouco difícil, mas para grandes incorporadoras, eles já usam o patrimônio de afetação, além desse benefício, né, que você coloca essa multa para 50% e ela não é considerada ilegal, então tem descontos em tributações, benefícios e tal, mas isso aqui não vem ao caso. Mas a lei que vai regular essas incorporações imobiliárias é a Lei 4.591 de 1964. E aí depois a gente vem falando, a gente vai ver. Vou passar para o próximo. O surgimento, né, do processo imobiliário no Brasil, eu até comecei a falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Que na carta foral exigia que o rei exigia a cobrança de impostos pela terra, visto que tudo era da realeza. Aí depois, em 1864, foi criada a Lei 1237, onde as primeiras escrituras de imóveis eram chamados títulos paroquiais da igreja
concedia, diferenciando o domínio particular. E, atualmente, né, a lei regulamenta o registro imobiliário é a 6.015, de 73, que observa-se, né, a regra de cada municipalidade e o princípio da territorialidade registral. O que isso quer dizer? Princípio da territorialidade registral, isso aqui é de extrema importância. Diferenciação para vocês no dia a dia. Escritura de compra e venda, eu posso fazer um cartório que eu quiser. Que tiver mais em conta para os meus clientes, é isso que eu vou fazer. Se eu moro aqui em Minas, mas o cartório lá do Rio Grande do Sul é que tem um preço bom, eu posso fazer uma escritura pública de compra e venda lá. Eu posso registrar no cartório de registro de imóveis de lá de jeito nenhum. Registro de propriedade, ele tem que ser feito na territorialidade do município que se encontra habitado. Se o imóvel é de perdizes, a escritura pública de compra e venda pode ser feita em qualquer lugar, mas o registro no cartório de imóveis, ele tem que ser feito respeitando o princípio da territorialidade registral. Onde é que é a municipalidade de Perdizes? A Perdizes tem cartório de registro de imóveis? Tem? Ah, então é lá. Mas não tem. Mas você tem que ver de quem já é a competência. É da cidade vizinha? Então é lá na cidade vizinha que você tem que registrar essa escritura pública de compra e venda. Lembrando sempre, proprietário é quem registra a escritura pública de compra e venda no cartório de registros de imóveis. Só é proprietário depois que você registra no cartório de registro de imóveis. Isso tem que ser falado repetidamente para a gente nunca esquecer. Porque o que eu tive de pessoas que só têm a escritura pública de compra e venda e acham que é proprietário, é muito. Então, se você tem a escritura de compra e venda, você é possuidor, você não é proprietário. Você só é proprietário quando o seu nome está lá no cartório de registro de imóveis, está lá na matrícula do imóvel, quando pedir eu quero a matrícula do imóvel, eu quero extrair da matrícula do imóvel, tal, vai estar lá o seu nome. O ano de tal comprou esse imóvel. Precisa, olha aqui, deixa eu falar com vocês. A lei vai falar no Código Civil que imóveis a partir de 30 salários mínimos obrigatoriamente precisam de escritura pública de compra e venda. É menos do que 30 salários mínimos, um contrato de compra e venda particular é o suficiente para você registrar no cartório de registro de imóveis. Esse imóvel vale mais do que 30 salários mínimos, você obrigatoriamente tem que fazer uma escritura pública de compra e venda. E aí, depois que eu fiz essa escritura pública de compra e venda, eu vou ao cartório de registro de imóveis levar essa escritura pública para ser averbada na matrícula do imóvel, constando que agora ele tem proprietário, porque antes disso você é só possuidor. Vamos falar um pouco sobre as imobiliárias. As imobiliárias, né, é a empresa que necessita de uma organização empresarial com fins lucrativos, senão virá associação, e atuando na intermediação comercial, são responsáveis pela administração, locação de imóveis, como escritórios, casas, salas comerciais, apartamentos, compra e venda de imóveis. E um dos requisitos é a necessidade da regular inscrição
no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que é o famoso Cresce. Você paga anualmente para utilizar esse serviço da sua região. Tem algumas regras de condutas, né, especificações no nome da empresa. Então, todo mundo pode ter uma imobiliária? Não. Eu não posso ter uma imobiliária se eu quiser, a não ser que eu tenha inscrição regular no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, no Cresce. O curso de transações imobiliárias vai te capacitar para você se inscrever no Conselho Regional e se tornar um corretor imobiliário. As incorporadoras, né? A incorporadora ela realiza o estudo de viabilidade e escritura na planta, os estudos específicos da área a ser construída, tendo como objetivo construir um edifício com diversas unidades autônomas no terreno de outra pessoa, com propriedade própria, não necessitando ser a empresa que realizará a execução da obra. O construtor, foi o que eu falei para vocês, né? Que podem ter 3 personagens, quando a gente está falando de incorporadora: o proprietário do terreno, a incorporadora, o corretor é um agente de negócios, cuja função consiste em intermediar as partes interessadas em determinada transação. A legislação do Código Civil estabelece no artigo 723 que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, prestando ao cliente todos os esclarecimentos possíveis sobre o negócio, a segurança desse negócio. É obrigação do corretor. Eu, assim, tenho problemas na minha vivência na advocacia com alguns corretores que não têm a menor diligência. Eles querem fazer uma venda predatória e, assim, só querem vender, vender, vender e não se básico da segurança desse negócio. E eu acabei de ler que a lei fala que vocês, apesar de terem a função de meio, vocês podem ser responsabilizados quando vocês não fazem isso com diligência. Por exemplo, corretor imobiliário que está vendendo um imóvel sem nem ter tido a curiosidade de ir lá no cartório de imóveis e conferir se aquela pessoa que chegou lá é realmente o proprietário. Eu acabei de falar para vocês que é muito comum uma pessoa que só tem a posse achar que é proprietário. Ah, eu comprei minha casa há 15 anos atrás, eu moro nela. Tá, aí você tem a escritura desse imóvel, tá lá, seu nome tá lá, registrado no cartão de imóveis? Não, eu só tenho esse feita há 15 anos atrás e nunca registrada, ou seja, ele não é proprietário. Ele acha que é proprietário, ele se comporta como proprietário, mas ele é possuidor, então o nome dele não está registrado lá na matrícula do imóvel. Então, assim, já teve esse tipo de problema do corretor vender, só acreditar na palavra do proprietário, aquele que acha que é proprietário, e vender o imóvel. Aí você faz o contrato bonitinho, vai lá registrar. Você não é proprietário, você é possuidor. Ou então, gente, vender imóvel que não está regularizado na matrícula do imóvel. Sabe o que acontece muito? A pessoa realmente, né, comprou um imóvel, registrou o nome dela bonitinho lá no cartório de
registro de imóveis, ela é proprietária, só que ela comprou essa casa com 2 quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha. Só que o terreno era grande, e aí ela foi construir, ela construiu mais um quarto, mais um banheiro, ela fez área gourmet, ela depois fez um puxadinho lá no fundo do terreno, e aí, um belo dia, esse imóvel. Ela é proprietária? Correto, mas aí você vai lá pegar na matrícula do imóvel, ela não registrou nenhuma das construções. Isso é assim, muito comum na nossa sociedade, principalmente pelos custos de cartório, que também não é barato, não vou falar que é uma coisa barata, mas o que acontece? É a obrigação do proprietário, quando ele faz algum acréscimo, que a gente chama de benfeitoria, para o imóvel, ele tem que ir lá e registrar essa benfeitoria desse imóvel. Mas normalmente isso não acontece. Na hora de vender, pode dar problema para você registrar a escritura pública de compra e venda. Se você não mencionar, se as benfeitorias estiverem mencionadas no contrato de compra e venda e não estiverem mencionadas lá no cartório, o cartório vai falar assim, opa, é chamada nota devolutiva, ela vai te devolver e vai falar assim, não, regulariza isso aqui primeiro e depois você registra. Então, assim, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer esses contratos, para que se a pessoa não quiser regularizar nesse momento, você mencione nesse contrato apenas o que já consta na matéria, porque senão você vai ter um problema com o cartório. Então, são coisas que o corretor de imóvel diligente ele vai prestar atenção para não dar problema para o cliente. Porque senão o cliente acabou de comprar um imóvel e para ele registrar, ele vai ter que regularizar esse imóvel. E para regularizar um imóvel, você poderia ter feito um negócio meio ter pago um valor menor nesse imóvel, porque você vai gastar com taxas de cartório. Entendeu? Porque se você não presta atenção, depois o seu cliente vai sair em prejuízo. Aí aqui, um pouco, né, vamos falar um pouco sobre o proprietário. O proprietário, ele é a pessoa que deve registrar essa transação no cartório de registros de imóveis. A definição legal, de acordo com o artigo 1227, a propriedade ela é constituída ou transferida por ato intelivos através do registro no cartório de registro de imóveis competente. Eu acabei de falar, só é proprietário quem registra esse bem. Não tem como você ser proprietário, não tem como você vender se você não é proprietário. Até tem como você vender, mas só que esse contrato não é de compra e venda de imóvel. O nome correto desse contrato chama cessão de direitos possessórios e afins. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho a posse, mas eu não tenho a propriedade. A pessoa viveu 25 anos nesse imóvel, achando que era, né, o proprietário, mas ele não é proprietário, porque ele não registrou em cartório de registro de imóveis. Então, ele só é possuidor, mas ele chegou nessa imobiliária, quer vender, porque, né, ele realmente acredita que ele é o proprietário. Aí você vai lá, como um ótimo corretor imobiliário, no cartório de registro de imóveis e vê que o nome dele não está lá como proprietário. Mas eu vou falar assim, não, mas eu tenho aqui, ó, escritura pública de compra e venda, eu tenho um contrato particular de compra e venda, está aqui. Realmente, seu Zé, você tem mesmo um contrato, mas você não é proprietário. Eu falei, e agora, o que eu faço? Deu duas alternativas para ele, não tem como negócio, seja um corretor muito bem instruído. Ele tem duas opções.
Ele faz essa regularização, né? Ele pode fazer isso através de uma adjudicação, se ele tiver o contrato, ele vai te apresentar o contratinho dele lá, e aí você entra, né, com a ação, ou então procura um antigo proprietário, se ele estiver vivo, se tiver notícias de onde ele está, é mais simples de resolver, né? Essa transferência pode ser feita a qualquer tempo. Não sei onde esse bendito, o antigo proprietário está. Você pode fazer, existem algumas alternativas legais. Você pode fazer um escapião, você pode fazer uma adjudicação. Existem alguns remédios para sanar esse problema, mas às vezes o que acontece? Que é muito comum, a pessoa não tem dinheiro para fazer isso, ela está querendo vender a casa. Normalmente, se ela está querendo vender uma, vai ficar o dinheiro sobrando. O que você pode fazer? Uma alternativa jurídica possível, segura e muito utilizada, principalmente por grandes empresas do ramo imobiliário, eles fazem isso, porque é totalmente legal. Você vai falar assim, você usa, então vamos vender para uma pessoa, lógico que seu imóvel vai ter uma desvalorização natural, porque a pessoa que comprar vai ser obrigada a regularizar e vai gastar com advogado, vai gastar com um processo judicial para isso, além das custas do cartório. Mas eu quero vender mesmo assim, porque eu preciso. Eu não tenho dinheiro para regularizar, mas eu preciso vender. Que você é um corretor de sucesso, um corretor prudente e diligente vai fazer? Você vai oferecer para ele fazer um contrato. É de compra e venda? Não. Você vai fazer um contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Ou seja, o direito de posse a pessoa que vai comprar não vai comprar a propriedade desse imóvel, vai comprar a posse. Então, vai transferir, através desse contrato de cessão de direitos possessórios e afins, você vai transferir a posse para esse novo comprador. É como se, por exemplo, eu tivesse comprado do seu Zé, né? O seu Zé está lá vendendo. Aí, a, a Larissa falou para mim assim, ela é corretora de imóveis, ela falou assim, nossa, tem uma ótima oportunidade para você, a casa do jeitinho que você quer. Eu fiquei extremamente interessada. Mas aí ela vai ser verdadeira comigo, né? Vai falar assim, olha, ele tem a posse, ele tem um justo título, tem todas as qualidades para você conseguir vencer essa ação de escapião, por exemplo. Ele tem justo título, ele tem esse contrato, ele mora na casa há mais de 20 anos, tem testemunhas, tem foto, ele paga o IPTU desse imóvel, ele se comporta como dono, já tem mais de 20 anos, a gente consegue comprovar isso através de testemunhas, documentos. Você é super. E aí, o que eu tenho que fazer, então? Né? Vou perguntar para a Larissa vai falar assim, olha, a gente vai fazer um contrato de direitos possessórios e afins. E aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai transferir a posse. A posse, ela pode ser comprada e vendida? Pode. Igual a propriedade. A propriedade você compra e vende, a posse também. E aí, a posse do seu Zé, que era de 20 anos, vai ser minha. É como se houvesse uma continuidade. Ou seja, seu Zé tem 20 anos, agora eu tenho 20 anos, porque eu comprei dele o direito de posse. E aí, eu tenho dinheiro sobrando, eu comprei os direitos possessórios dele, para transferir esse imóvel, a propriedade desse imóvel para o meu nome, porque eu já tenho 20 anos de posse, porque eu comprei essa posse. Muitas empresas do ramo imobiliário, empresas assim já estruturadas,
e milionárias com muito dinheiro fazem isso. Tá? Elas compram uma posse. A pessoa não tem a propriedade, mas para eles, questão de gastar dinheiro para regularizar esse imóvel não é o maior dos problemas, porque uma vez regularizado, o imóvel ele tem uma valorização natural. Então, existem empresas que enxergam isso uma oportunidade. Pessoal, na aula de hoje eu vou me atentar a isso. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder ter contribuído de alguma forma com vocês, agregado no material que é muito bem feito para vocês, né? E é um prazer estar aqui com vocês. A gente se encontra na próxima aula. Eu espero que seja uma aula muito produtiva. E até mais. Boa noite, Natália. Até mais. Até mais.